Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer essa ministração que eu acredito que falará ao seu coração. Nós chegamos à lição 13, a última lição dessa revista, e o tema de hoje é a vigilância conserva pura a igreja. Hoje aqui comigo, Sodré, Henrique Sodré, mais uma vez nós estamos aqui de parceria para trazer o nosso entendimento para vocês referente à lição de hoje. Graça e paz, Henrique Sodré. Graça e paz, a última vez a gente estava falando sobre união. Exatamente. Né? Ó quão bom. E com suave é que os irmãos vivam em união. Exatamente. Salmo 133, se não estiver enganado. Pois é, e agora vamos falar sobre pureza, né? Vigilância, mais ainda, né? Exatamente. A vigilância conserva pura a igreja. E se você puder acompanhar conosco essa lição, se você puder dar um Google aí, você vai encontrar essa lição. Eu fui informado, todas as vezes eu falava que aqui embaixo a gente ia colocar o link, aí falaram que não podia colocar esse link, né? Mas você dá um Google, lição 13, e colocar esse tema, o tema vai estar citado aqui embaixo. E você vai poder acompanhar conosco essa lição. E também, se você não puder fazer isso, mas esteja de prontidão com a sua Bíblia, para a gente poder fazer a leitura lá em Mateus 25, do versículo 1 até o 13, tá? Mas antes disso, antes da gente começar a entrar propriamente dentro da lição, gostaria que o Sodré orasse por nós, e aí nós vamos dar o segmento. Senhor Deus, Senhor Pai, quero te agradecer por mais um momento, Deus, estarmos na Tua presença, para aprendermos mais sobre a Tua palavra, Senhor. Quero te agradecer porque vamos falar aí sobre a parábola das virgens, Senhor, das moças. Senhor, nós vamos verificar o quão importante é que possamos estar sempre vigilantes, né? Com o nosso azeite, com o Espírito Santo guiando nossas vidas, porque um dia, Senhor, o Senhor vem buscar a sua igreja, o Senhor vem, né, levarmos para estar morando contigo, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer por este momento e quero te agradecer pela morada que o Senhor providenciou já para estarmos junto contigo, Deus. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. O texto áureo: e as coisas que vos digo a todos, vigiai. Está lá em Marcos 13, no versículo 37. A verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Parte bem interessante da verdade prática que tem aqui, ó. Através da vigilância, a igreja manterá-se pura e se afastará do modelo traçado, ou não se afastará do modelo traçado por Cristo. Isso é bem importante dentro dessa verdade prática, tá? Através da vigilância, é o que vem se mantendo. Vamos para a leitura, né? A leitura lá em Mateus 1. Eu queria, comentar, porque realmente é bem interessante essa questão da verdade prática, que o primeiro detalhe aqui é que o plano, o modelo é traçado por Cristo, né? E tem algumas pessoas que acabam traçando o próprio modelo, né? Digamos assim, né? Acaba fazendo o próprio modelo, rascunhando o modelo aí que sem consultar ou sem, né, verificar a situação aí. Sem ter o respaldo bíblico, exatamente. Né? E o que acontece? A gente falou hoje a gente falou em outras lições com o Fábio, né, na lição justamente sobre a questão de estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, que é a situação aqui. E falamos também nessa lição de número 9, se eu não me engano, sobre a questão da vigilância, porque Neemias ele colocou algumas pessoas para vigiar de dia e de noite, para evitar que as pessoas entrassem, né? Os inimigos entrassem, né? Então eles vigiavam lá com as espadas e tudo mais. Então aqui é a mesma situação, a gente vai reforçar a situação aqui. Agora, assim, bom que você dê uma parada em cima desse daqui, porque eu acho que a lição, ela vai muito em cima disso. Aí depois ele fala, ó, rejeitando assim as inovações e o mundanismo. As inovações
Se você não tem uma vigilância, você cai pela inovação. Essa inovação que ele vem é passada pelo tempo. Olha, isso aí foi feito para aquela época, isso não foi feito para esta época. E tenta confundir o povo de Deus. E detalhe, simples porém importante, muitos estão caindo nessa. Verdade. E o Hélio, quero aproveitar também, não sei, a gente quando vai estudar um pouco de administração, a gente vê a questão do PDCA, né? É planejar, agir, né? Mas tem um controle, né? Nesse ciclo tem um controle. E o que acontece? É interessante, isso me fez lembrar aqui a situação da vigilância, de você ver se está ainda dentro do planejado, né? Porque por mais que você vá lá, faz sua missão, você sabe qual que é a sua missão, né? Você tem aquela visão de que um dia você vai estar lá, mas cadê o controle, né? Será que você está verificando a tua rota para não desviar, né? É só um paralelo aí também no nosso dia a dia. Certo, então vamos para a leitura, lá em Mateus 25, 1, 13. Jesus disse, naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Só um parênteses aqui, vocês podem estar notando um pouco diferente a leitura do que está na Bíblia de vocês, é porque eu estou usando a versão na linguagem de hoje. Ela é um pouco mais tranquila e a compreensão dela também. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para a sua lamparina. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando. Vem se encontrar com ele, venham se encontrar com ele. Então, as 10 moças acordaram, acenderam as suas lamparinas. Aí, as moças sem juízo disseram às outras: dê um pouco do seu óleo para nós, pois a nossa lamparina estão se apagando. Do 9, para a gente ver a leitura, você pode acompanhar do 9 para frente? Isso, fazer isso. Para eu ler? Isso. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Na versão de jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem o óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade e não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem o que será, o que será o dia e a hora, no qual será o dia e a hora. Pois bem, feito essa lição, aqui ele mais uma vez respalda nesse último versículo, versículo 13, ele respalda sobre a vigilância. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Ou seja, a hora que o noivo, nós estamos numa espera, né? Há mais de 2000 anos estamos na espera para que quem é? Vamos substituir. A noiva somos todos nós, a igreja, que ela fica aguardando a vida do noivo, que é Cristo. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora, né? Então vamos dar continuidade, né? Agora com Vossa Senhoria. O primeiro tópico aqui da lição que o comentarista nos trouxe é a questão da meia-noite, né? Para ele, então, tem algumas perspectivas, digamos assim, na meia-noite, né? A primeira perspectiva que ele traz é que o dia já passou, ou seja, você teve toda a sua vida, né, fazendo, né, escolhas, né,
tomando decisões, exercitando o seu livre-arbítrio, né? E esse dia, ele te foi dado por Deus para que você fizesse essa escolha realmente, né? De você estar debaixo da sua graça, ou você escolher, não quero, né? E o que acontece? As virgens, algumas foram prudentes no seguinte sentido, elas optaram de não contar com a sorte, digamos assim, de vigiar, de estar lá com a lâmpada, né, com a lamparina toda direitinho, para poder aguardar o noivo. E outras não, né? Então o que acontece? O significado aqui é, do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia está para terminar, ou seja, o dia até a meia-noite, é a dispensação da igreja, né? Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir e então não será possível fazer mais nada. Tem uma parte que eu acho bem interessante, o que ele fala, né? Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Né? E ele segue, do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus vier para arrebatar a sua igreja, né, este período haverá terminado definitivamente. Tá? Ou seja, tem um prazo de validade. Não é nos dado a nós qual é esse prazo de validade, mas você tem que ficar atento e vigilante para esse momento. Ou seja, o que você fez no seu dia a dia, o que você faz no seu dia a dia, no finalzinho do tempo, tá? Aquilo que você tiver feito é o que será contado. É o que será contado. O que ele está dizendo aqui, olha, elas saíram junto com as outras. Né? Saíram junto com as outras e todas estavam no mesmo lugar. Assim diz lá no versículo 2 e 3, né? Então, eu vou tirar essa parte de uma sem juízo e a outra ajuizada. Pode ser um preparado, um despreparado, um atento, um desatento. Pode ser que as pessoas, hoje, nos dias de hoje, elas começam a mudar a sua atenção e aí acabam deixando as suas reservas, né? Pode ser reserva espiritual, pode ser também a reserva espiritual que vem sendo tratado aqui. Mas o que chama mais atenção aqui, à meia-noite, ele trata sobre o tempo em si. Eu não sei porque veio aqui na minha cabeça a situação de um jogo de futebol, né? O técnico vai chamar uma pessoa para poder substituir alguém. Ele vai lá e fala, se aquece. Ele vai ter tempo de aquecer, não sei o que, não. A gente não vai ter tempo de aquecer, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que estar sempre aquecido ali, porque senão o que acontece? Vai chamar o técnico e aí, meu irmão, já está na hora. Pegando o gancho do futebol, né, também tem o tempo. O que você pode fazer ali em cada tempo dos 45 minutos ali, você fez. Passou disso? Exatamente. Hoje tem prorrogação, mas daqui a pouco não haverá essa prorrogação. Não tem gol de ouro. Não tem gol de ouro, não tem nada. O que foi feito, foi feito. Exatamente. E eu acho interessante também, porque algumas pessoas não têm essa talvez, o significado do que é dispensação. Dispensação é o período de tempo. Então, que nem o Wesley falou, primeiro tempo, segundo tempo. No caso, é o período de tempo que é a dispensação considerada da igreja, né? Depois os irmãos podem dar uma estudada melhor do que é dispensação, tá? Aí, segundo aí. Na segunda parte, meia-noite, início de um novo dia. Interessante. Meia-noite, você retirou o que passou, o dia que terminou, ou seja, amanheceu o dia, você tinha o que fazer, seus afazeres todos, ele encerra meia-noite. Meia-noite 0, meia-noite 1 é outro dia. O que é um outro dia que ele traz aqui? É uma nova história. Há um novo momento, uma nova vivência, um novo despertar, né, que começa a ter. Aqui, no item 2, ele fala, esse fato diz a respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se do momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde, vem amanhã e vem também à noite. Haverá outras noites, tá? Que ele está dizendo. Mas essa que ele está dizendo é uma noite especial.
onde que muda-se o tempo da sua vida. O tempo da sua vida pode ser mudado, depende da sua vigilância, né? O amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade. É esse dia que eu estou dizendo para você. Amanhã terá um novo dia, mas um novo dia na eternidade. E o que acontece? Veio aqui na minha cabeça também a situação que às vezes fica meio chato ficar falando assim, Jesus está vindo, hein? Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Se prepara, Jesus está vindo. Mas o que acontece? Sabe aquela coisa de pai que às vezes fala assim, pai e mãe, fala assim, olha, é o seguinte, não passa em tal lugar, tal hora, porque lá é perigoso. Não passa tal hora, tal lugar que é perigoso. Não passa. Pai, Jesus está vindo. Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Quando acontece mesmo. Eu já passei por essa situação e, sinceramente, o que acontece, né? De ser abordado e tudo mais, é uma surpresa desagradável, mas é aquela história de estar vigilando, né? Prestando atenção e tudo mais. Nessa parábola não é diferente. Né? Por que elas foram até o encontro do noivo? Por que elas sabiam que era aquele dia? Porque alguém avisava. Olha, o noivo vai vir. O noivo vai vir. Estejam preparadas. Vamos colocar aqui, pensando na situação. Essas moças, elas vieram. Estavam todas, ao decorrer do período, se preparando para isso. A minha pergunta é, se prepararam o suficiente? Aqui demonstra que não se prepararam o suficiente, até porque talvez elas se prepararam para um tempo mais curto, talvez elas levaram ali o azeite para queimar por 2, 3 horas, né? E as outras não, as outras foram mais precavidas. Não, vamos colocar um tempo maior. Elas sabiam que, olha, não é que elas sabiam qual é o horário que ele ia vir, mas sabia que ia vir. O que traz isso para nós nos dias de hoje? Se passaram mais de 2000 anos. Você vai numa igreja, olha, Jesus virá. Você desce aqui, essa aqui é a 425? É a 425? Essa aqui é a 425, é aquela lá. Deve 150. Aquela essa lá, aqui, como se você estivesse sabendo. Essa daqui de frente da igreja, né, a DF 150. Se você descer, você vai olhar no poste, está bem grande, escrito em azul. Jesus virá, prepara-te. Se você andar na BR, sentido aí a 020, você vai ver uma placa pendurada no poste. Jesus virá. Você for para 040, você vai ver na placa, Jesus virá. Você nasceu escutando, Jesus virá. Isso não quer te dizer nada? Esteja preparado sempre. Esteja preparado constante. O que eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Né? Para que eu esteja preparado sempre, para que eu esteja preparado constante. Para que o azeite não venha faltar. O que é um azeite que nós podemos trazer para os dias de hoje? Dessa preparação. Embora que aqui vem trazendo a lição para o tempo. Aqui ele vem sempre falando a meia-noite. Essa meia-noite é a divisa de situação. Você está preparado para essa meia-noite, está se preparando para essa meia-noite. Não vai importar o que você fez no decorrer daquele período. Né? Mas se você chegar no último momento, estiver ali na porta esperando o noivo chegar, ele abrirá as portas e você entrará com ele. É isso que está dizendo aqui. E aí nós vamos... Você quer comentar ainda mais sobre a parte do 2 ou nós vamos para o 3? Pode ir para o 3, vamos para o 3. Então vamos lá no 3. À meia-noite, a hora de trevas. Olha só a parte que o autor ele vem trazer. Para o povo de Deus, familiarizado com a Escritura, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas. Trevas, no caso, ele significa angústia, dificuldade, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos. Tá? Então, no caso, a parte das trevas é o que nós vivemos hoje. E nós aguardamos a luz que é Cristo. Então, essa meia-noite estamos vivendo hoje. Essa meia-noite estamos vivendo hoje.
hoje, né? Nessas trevas que o mundo nos entrega. E, inclusive, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa situação, né? De que, tá tendo fome, tá tendo terremoto, tá tendo doença, tá tendo, né, esfriamento, que são sinais, né? São sinais dessas trevas que o Wesley está falando, na questão das guerras, né? Mas é justamente aquela situação, acho que já devem conhecer também aquela história do cara que tá lá, tipo, num enchente, e aí o que acontece? Aí Deus manda o bote, aí depois manda o salva-vida, não, pera aí, Deus vai me salvar aí, manda helicóptero, não, Deus vai me salvar aí. E vai esperando. E vai esperando, né? Esse ponto é o que fala, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que estão e que hão de sobreviver à terra. Gente, observa o que nós estamos atravessando. Olha a situação que nós estamos passando. Estamos passando por uma situação de pandemia pelo país. Isso são sinais. A gente começa a ver guerras. Aí você fala assim, mas que tipo de guerras? Não vamos entrar no qual é o tipo. Se é aquela guerra comumente que nós conhecemos, que um sai com arma, com todo tipo de espécie de bombardeios, não estamos falando dessa, tá? Essas vocês já conhecem. Agora, estão morrendo pessoas, estão acontecendo guerras políticas, guerra civil, o tempo inteiro. Não estamos falando de nação contra nação, tá? Então fique atento quanto a isso. Os homens sentem as trevas, tá? A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por esta tentação de todas as espécies. Acho que a gente já comentou uma vez na escola dominical sobre a questão assim, você não tem que ficar preocupado com esse momento, né? Esse momento de tipo, Deus tá voltando, Jesus está voltando, né? É uma coisa já mais natural pro crente, em termos assim, como é que eu vou falar? O crente é aquele, vamos considerar aquele crente que nem o Feltrin fala, aquele que né, é crente fervoroso, né, que tem um crente chinelo, que ele fala, uma coisa assim, tem aquele crente meia fava, sei lá como é que é o termo dele, e tem um crente, né, o crente não, o crente que tem molho, aquele que tem, né, que vigia direitinho, esse está tranquilo, né, Jesus vai voltar e ele sabe que ele, né, já está lá com a mansão esperando ele lá, né, as mansões celestiais, né. Mas vamos para o próximo tópico. Meia-noite, a vinda do noivo, né? Então, a gente falou sobre o período anterior da meia-noite, né? O período posterior da meia-noite e mais uma ênfase na questão da meia-noite aqui. Foi as trevas e fala aqui sobre o seguinte. Seremos arrebatados ao céu, ou seja, quando Jesus voltar, né? Que é o período dessa meia-noite, quando o noivo chega, só que seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e as desgraças que atingirá o mundo todo, né? Então a ideia é que isso vai acontecer, mas o momento ou da morte ou de Jesus voltando, ela ocorre. Até o pastor comentou, se não me engano, num culto aí agora, falando assim, gente, vocês não precisam ficar preocupados, porque que acontece? Do mesmo jeito que morreu gente lá na época de Moisés, daqueles 3 milhões de pessoas que tinham lá com Moisés, morrem algumas pessoas aqui, mas você tem que, né, manter a calma, né? Creio eu, assim, dessa maneira, né? Pode falar, próximo aí. Então, vamos lá. Nós estamos aí no quarto tema, que fala a meia-noite, a vinda do noivo, não é? Então, esse é o momento esperado. Esse é o momento esperado, né? Que nós falamos lá no versículo 6, né? À meia-noite se ouviu um grito. O noivo está chegando, venham se encontrar com ele. E esse é o momento que toda a igreja ela espera, ela aguarda esse momento para poder encontrar com o noivo. E vamos para o quinto, porque o nosso tempo está curto. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, né? E é esse o clamor
que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo este clamor? É uma pergunta que ele faz. Isso você responde você sozinho. Para você. Ou seja, a pergunta eu posso trocar para você. Você está aguardando este momento? De que forma? Né? Então vamos seguindo nesse daí no caso. Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve. Né? Jesus ele virá em breve. A certeza que nós temos é essa. Ele virá em breve. E nós temos que estar preparados para a volta dele. Né? Nós temos que estar preparados para a volta do noivo. E o sono espiritual, não é um sinal dos últimos tempos. Esse sono que elas tiveram ali do outro lado, que elas dormiram, quer dizer que elas estavam erradas? Será que elas estavam erradas? Deu uma cochilada. O que dá no caso? Eu vou ali 5 minutos na vendinha do lado, compro um óleo e coloco aqui. Até Elias, né? Teve a situação dele e tudo mais, né? Tô viajando, errando o nome não, né? Aquele que entrou na caverna, não, errou lá, tá certo, então tá. Né? Então até Elias teve a situação, acontece, mas aí o que acontece? Você vai lá e preenche, que nem o Wesley falou, né? Preenche lá, busca oração, né? Esse sono espiritual é necessário ser despertado dele. Né? Nós precisamos de ter um despertar desse sono espiritual. Volta e meia, dá uma olhada na nossa botija, será que tem óleo suficiente? Né? O que faz isso no caso? Você dá uma olhada, vê se tem óleo suficiente. É examinar a ti mesmo. É o homem fazer o autoexame. Peraí, será que eu estou preparado? Será que eu estou bem? Né? Porque eu vou falar bem a verdade. Vamos colocar aqui. Você vai para uma festa e aí a noiva, ela demora a se arrumar. Né? Ela demora a se arrumar. Normal. Exceto a minha chegou antes de mim. Chegou antes de você? Chegou antes. Eu não me atrasei. E ela chegou, acho que 1 hora antes. Né? Foi? Eu não cheguei a ver. O relato dela e de outros testemunhos diz que ela chegou antes de mim. Então, aí vamos ali, colocar ali uma festa. Aí você está ali dentro da igreja, aí alguém fala bem assim, ó, é a noiva, dá uma olhada no farol do carro que está vindo. Não, gente, não. Aí a pessoa dá uma descansada aqui. Né? Aí depois passa mais um pouquinho, não é a noiva. Não é. Isso, começando às 5 horas da tarde. Vai às 6 horas da tarde, vai indo às 7 horas da tarde, vai indo às 8, 9 horas, aí você fala assim, eu vou lanchar. Né? Eu vou lanchar. Não, eu vou ao banheiro, eu vou em qualquer outro local. Nesse momento que você saiu de dentro da nave ali da igreja do casamento, você saiu... Foi pro barzinho? Não, foi para qualquer local, vai para qualquer local. Saiu dali do local dali de onde que está. E aí o cara começa a tocar ali os instrumentos de sopro, o piano e tal, abre a porta, realmente perdeu a entrada na noite. Aí depois ele volta e fala assim, o que eu perdi? Né? O cara tava lá só para comer o salgadinho, pô. Ficou isso. Ele tava preocupado com a festa. No caso, tem muitos que terminam ali a celebração, não recebem o convite e não vai para a festa né, ali para as comemorações. Trazendo esse contexto para os dias de hoje, você está o tempo inteiro escutando, Jesus vai voltar, e você fala bem assim, eu vou ali pegar um outro lanche. Sabe Deus qual é esse lanche seu? Pode ser, eu vou ali, vou dar uma desviada, vou ali fazer isso, vou fazer aquilo outro, Aí você se distancia e quando você volta, o noivo já entrou e você ficou. Amém. Então, irmãos, queremos agradecer, né? Fechado o trimestre, última lição. Deus abençoe os irmãos, né? Vamos fazer uma oração. Wesley, pode fazer. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por este momento que passamos na Tua presença, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, esteja conosco, nos abençoando, Senhor, para que possamos, Senhor, fortificar o nosso entendimento em Ti, Senhor. Nos abençoe e abençoe cada um que está em casa, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.